Ouvi a Justiça de hoje analisando a eficácia da lei de combate ao preconceito no Brasil. Participando do programa, a juíza Luziene Medeiros do Nascimento Barbosa Lima, da 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte, e o Procurador de Justiça Antônio Joaquim Fernandes Neto. Vamos abrir este bloco com o Povo Fala sobre o racismo. Perguntamos em Belo Horizonte: você acha que o Brasil é um país racista? O que deve ser feito para acabar com este tipo de preconceito? O Brasil é um país racista, o ser humano é um ser racista. O racismo é um desconhecimento sobre o outro, é não entender porque o outro é diferente. Isso faz parte de um crescimento cultural. Quanto mais você conhece o outro, na medida que ele é, menor o seu nível de racismo. O que se deve fazer? Educação. Eu acho que, de certa maneira, nós somos um país racista, sim. Entre as coisas que a gente acha que, de repente, pode fazer, melhorar, acho que o nível de educação do nosso país seria um dos primeiros pontos para a gente desenvolver uma política de cidadania melhor. O racismo no Brasil ele tem uma característica um pouco distinta assim, de outros lugares, porque ele é muito implícito. Então, assim, ninguém admite explicitamente que é racista ou que tem algum preconceito de alguma ordem. Se você perguntar no auditório quem aqui é racista, possivelmente ninguém vai levantar a mão. Mas em situações indiretas a gente encontra situações de exclusão e de... Então, assim, é muito difícil mobilizar e combater, né, um adversário que a gente não tem contato direto e a gente não sabe onde está. Uma das coisas mais importantes está na base da educação, né? Eu acho que nosso tipo de educação, os próprios professores, a formação dos professores seria talvez um primeiro local onde a gente deveria trabalhar isso, para quem trabalha com pedagogia, quem trabalha com crianças, para já tentar disseminar uma cultura onde a gente pudesse entender mais como, né, pessoas que independente de raça, cor, né, religião, opção sexual, a gente pudesse tratar isso de uma maneira mais igualitária. Todos falaram da importância da educação, mas eu pergunto para o senhor e para a senhora por que a educação e a conscientização não têm sido suficientes para minorar o racismo no país. Doutor Antônio. Eu gostaria de começar comentando a própria fala, discordando da primeira manifestação, que me pareceu colocar o racismo como algo natural, né? A senhora disse que o ser humano é racista. Isso não é verdade, isso seria naturalizar. Até as campanhas dizem que ninguém nasce racista, né? Exatamente, é preciso cuidado com isso, não é natural. Quando eu digo é um processo ideológico, é porque é um processo de dominação. Se a gente naturaliza, a gente aceita como natural e não é natural. E é exatamente porque não é natural é que, por meio do processo de educação, né, como já afirmado, é possível mudar isso. Mas que a gente vê que a educação e a conscientização não têm resolvido isso. Como é que o senhor explica? Por que não está resolvendo? Eu acredito que ainda é insuficiente. A gente tem visto nas escolas a implantação de currículos transversais, mas, de fato, uma educação libertária, que seria isso mais ou menos o que foi pregado, a gente ainda não tem. Nós tivemos, durante vários séculos, o trabalhador como o principal ator social, que, por meio dos sindicatos, fez as principais revoluções, as mudanças no século XIX e XX. No século XXI, o trabalhador continua importante, mas nós temos o negro, o índio, a mulher, o portador de deficiência, a criança, o idoso, uma série de grupos que se organizam, a gente tem novos atores sociais. Na verdade, tudo isso tem que entrar no processo educacional para que a gente tenha igualdade. Não é só a igualdade entre brancos e negros e índios e alemães, mas é algo maior que está acontecendo e a educação eu acredito que está caminhando, mas vai chegar lá. Comentário da senhora sobre a fala popular e a questão da educação. Eu entendo, eu concordo que só através da educação que vai se conseguir mobilizar as pessoas e modificar um pensamento, né? Uma ideologia sobre o assunto. E, como a Bíblia fala no livro de Provérbios, diz o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, a criança, desde pequena, se ela dentro do próprio recinto familiar, ela aprende que isso não é certo, e se ela
leva esses valores desde a infância, iniciando pela família, depois dentro da própria escola. Eu achava que deveria voltar às aulas de educação de moral e cívica, porque isso Várias poderia ser abordado, né? Na minha época não existia. Então a gente estudava um monte de coisas sobre esse assunto, os estudos da sociologia também, às vezes até desde o curso primário seria importante, para que a criança recebesse uma educação mais complementar. E essa criança seria o adulto de amanhã, o pai de amanhã. Você acha então que a educação está falha nesse aspecto, nesse momento? E talvez também me permita, não só a criança, mas eu acredito que poderia ser utilizado o que foi feito em relação ao tabaco, que em poucos anos conseguiu mudar comportamentos, mudar atitudes, e não foi só nas escolas, né? Então, a partir da valorização da questão da educação para o combate ao racismo, o senhor não seria favorável a leis mais rigorosas de combate ao racismo? Seria isso, pelo entendimento? Ou o senhor é favorável a leis mais rigorosas? Eu acredito que nós temos que ter a punição, sim, né? Como o cinto de segurança, segurança no trânsito. Mas não só isso. Daí o que já dissemos antes. A Lei Maria da Penha é mais moderna, mais inteligente. Tem que ter um conjunto de ações que vão desde a ação educativa até a ação punitiva e com uma hierarquização, né, das sanções para que a gente possa ter a mudança de comportamento. Exatamente. A Lei Maria da Penha colocou questões interessantes, que seria a pessoa ser obrigada a frequentar palestras. Então, esse adulto que infringe essa lei, ele é obrigado a fazer algumas coisas, não só ser punido com a pena, porque muitas vezes a pena não vai resolver o problema. Você precisa mudar a mentalidade do ser que age de uma forma errada. E essa mudança de mentalidade não vai ser pela opressão simplesmente. Eu acho que a educação precisa ser feita. E tem que ser feita de todas as formas. Talvez a falha da lei seja nesse aspecto, porque não se preocupou com a educação, que poderia estar inserida também, como uma das modalidades de pena. Certo? Porque a pena não é só você prender. Você também pode obrigar a pessoa a prestar, a participar de programas de reeducação e tudo mais. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.